Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 12 e o nosso tema é os milagres do nosso tempo. O nosso texto do dia, que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus fez milagre no passado, ele continua fazendo milagre nos dias de hoje e continuará fazendo até a consumação dos séculos. O nossa síntese é: os milagres são eventos naturais para Deus, mas sobrenaturais para os homens. Irmãos, nós sabemos que, claro, aquilo que foge das nossas possibilidades é milagre do Senhor. E também o nosso texto bíblico, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27, e 29 e 31, 34, 35, 37 e 38, diz assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, nós cremos, claro que a revista de o que nós cremos é dos adultos, mas aqui nós vemos que nós cremos nos milagres de Jesus. Ou coisa sobrenatural, é natural a relação do homem com uma mulher vir nascer um bebê. Porém, nós vemos aqui que Maria, ela era virgem e ela concebeu do Espírito Santo. Então nós cremos, irmãos, que isso aconteceu, nós cremos nos milagres do Senhor Jesus. Mas também a nossa introdução diz assim: o verdadeiro cristianismo acredita nos milagres de Deus, pois há provas abundantes de que o Senhor intervém sobrenaturalmente na natureza. Irmãos, o Senhor Jesus, ele intervém na natureza. Nós vemos que ele tem todo o poder e quando ele intervém na natureza, não há um desequilíbrio, como nós vamos continuar vendo aqui, que ele intervém na natureza. O materialismo, porém, defende que a natureza é a única realidade existente, sendo ela própria sua primeira, e não a Deus, o qual funcionaria com base em leis naturais fundamentais, porém não responde qual a origem dessas leis, como elas foram estabelecidas, ou mesmo que escolheu o modelo de funcionamento da natureza. Por isso, Einstein dizia que o mais incompreensível do mundo é que ele seja compreensível. Então nós vamos ver que todas as coisas, elas são naturais e nós entendemos, mas qual a origem de todas elas? É claro, vão dar várias... se você perguntar para um cientista, ele vai dar muitas explicações, porém a origem em si nós sabemos que é um milagre de Deus. Foi Deus que criou todas as coisas existentes e as coisas que aos nossos olhos aparentemente não existem, mas Ele que criou todas as coisas. Nós cremos nos milagres do Senhor. Nós sabemos que tudo aquilo que acontece nesse mundo foi Ele quem criou. E o nosso tópico 1, milagre, a invasão do sobrenatural, a possibilidade universal. A possibilidade universal, a ideia de que tudo é possível, é um dos pressupostos da ciência. Para analisar a ocorrência de um milagre, o cientista deve despedir-se de qualquer conceito quanto ao resultado de sua pesquisa, ou seja, não deixar que qualquer pesquisa sua venha intervir naquilo que é sobrenatural, porque às vezes às vezes as pessoas, até hoje mesmo, eles querem explicar coisas que aconteceram na Bíblia no sobrenatural com uma forma científica. Não há explicação. Não tem como nós explicarmos aquilo que é sobrenatural, aquilo que aconteceu, porque Deus que criou a natureza e todas as coisas, Ele tem poder para fazer aquilo que Ele quer e sem desequilibrar a natureza. E também aqui, o 2, evidência histórica dos milagres. Quando os céticos criticam os milagres bíblicos, comentam sobre as superstições dos escritores, do comprometimento das testemunhas, das aparentes contradições dos relatos, mas a Bíblia por si só
é suficiente para apresentar provas cabais sobre a veracidade dos milagres escriturísticos. Irmãos, essa é uma coisa interessante, porque nós vemos que quando se fala de milagres, aí alguém vai dizer, mas não tem como dizer que Jesus ressuscitou, como é que pode dizer que houve uma ressurreição e que não houve a ressurreição, porque o que acontece é que, como é que pode acreditar nisso, foram os homens que falaram. Irmãos, uma coisa nós temos que saber, a questão da ressurreição de Jesus é tão real, mas tão real, que nós vemos que naquela época eles não aceitavam testemunhas de mulheres. A testemunha de mulheres não era aceito. E nós vemos que como é que seria que 12 homens guardarem um segredo, vamos dizer assim, ou 11 homens guardarem um segredo, mais as mulheres, que não era acreditado, não vamos até tirar as mulheres, colocar apenas os 11. Quando é uma história inventada, cada um conta a história de uma forma e não se sustenta por longo tempo. Essa não. Essa de Jesus, que Jesus ressuscitou, que Jesus fez todas as coisas, isso se, ao longo dos anos, isso acontece, isso é verídico. Isso não se contradiz. Por quê? Porque foi uma coisa real. Nós vemos que Jesus, ele vem aqui, morre, e os profetas falaram sobre isso, e nós vemos que nos evangelhos vão dizer sobre isso, principalmente da sua morte, porque os romanos eles queriam abafar acerca daquilo que aconteceu com Jesus. Por quê? Para ninguém acreditar que Jesus ressuscitou. Mas não, nós cremos que Jesus ressuscitou e isso aconteceu. E a Bíblia não se contradiz. Os apóstolos não se contradisseram quando eles disseram que Jesus ele ressuscitou e não foi desvalorizado acerca daquilo que aconteceu. Então, Jesus ressuscitou sim, ele nasceu de uma virgem sim, foi uma coisa sobrenatural? Foi sim, mas nós temos que crer nisso. É claro, muitos vão dizer muitas coisas, porém, nós temos que crer no sobrenatural de Deus. Definição, a invasão. O milagre não quebra nem suspende as leis da natureza, mas simplesmente a invade. Logo em seguida, as leis naturais absorvem o fato miraculoso, harmonizando-o com os demais acontecimentos. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, experimentaram uma invasão do sobrenatural, mas logo depois seus corpos estavam novamente normais, sujeitos à morte, como sempre. O que aconteceu foi uma intervenção, uma invasão, que logo foi absorvido pela vida natural. Seus resultados seguem de acordo com a lei natural. Então, o milagre acontece. O milagre, vamos dizer assim, ele se manifesta em nosso meio, e nós, depois, ficou uma coisa natural, porque eles receberam o milagre, só que depois eles estiveram sujeitos às leis da vida, depois eles morreram. Mas aqui, neste momento, eles, a mulher aqui foi curada, a filha de Jairo foi ressuscitada, nós vemos também aqui o filho da viúva de Naim, só que depois eles ficaram sujeitos às leis naturais. O milagre se manifestou, só que porém depois todos eles ficaram sujeitos às leis naturais, após o milagre. O cristianismo, a história de um grande milagre. O fenômeno milagroso na fé cristã, diferentemente do hinduísmo, budismo e islamismo, dentre outras, como S. Lewis afirmava, o cristianismo é a história de um grande milagre. Então, se nós queremos, nós vemos essas outras religiões, mas se nós somos cristãos, nós cremos em milagres. Nós cremos que Jesus veio através de uma virgem, nós cremos que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, nós cremos que o mar vermelho se abriu, nós cremos, meus irmãos, que o sol parou, nós cremos em tudo isso. Mas não foi nenhum fenômeno da natureza, não, foi o próprio Deus, o milagre de Deus, as mãos de Deus que vieram e colocaram ali. Mas nós vemos que depois esse mundo ficou regido pelas leis naturais, as leis naturais que nós estamos dizendo. Claro, tudo na vontade de Deus, no controle do Senhor, mas segundo as leis naturais. O mundo, ele foi destruído através do dilúvio. Alguém vai dizer que só foi na região que era povoada naqueles dias. Outros
partes do mundo não foi, mas a Bíblia fala que todas as montanhas ficaram submersas. Então, nós cremos que ali foi um milagre sobrenatural do Senhor, porque não veio só chuva de cima, veio chuva dos lados, de baixo, veio água, veio chuva de cima, veio água dos lados e de baixo também. Então, nós cremos nos milagres. Então, aqui no 2 aqui, nós vamos ver a encarnação, o principal milagre. A encarnação de Cristo foi o principal milagre que ocorreu. Irmãos, não é encarnação, é ressurreição. Nós vamos ver que a ressurreição de Cristo, aqui vai falar a encarnação de Cristo, foi o principal milagre que ocorreu, sobretudo pelo que se representa a total desconstrução da razão humana. Este milagre fez entrar em vigor um princípio até desconhecido, a capacidade do Todo-Poderoso apequenar-se do eterno e tornar-se temporal. Porque quando dá a ideia de encarnação aqui, de reencarnação, aqui é encarnação, até me desculpa por ter confundido as palavras, aqui está falando de encarnação. O Espiritismo defende a reencarnação. Você fica reencarnando e nunca deixa de reencarnar. Ou seja, várias vezes para poder curar o seu pecado. Aqui não, Jesus Cristo reencarnou. Ele morreu, encarnou e depois subiu aos céus com o corpo e tudo, vamos dizer assim. E nós cremos que isso aconteceu. Nós não cremos em reencarnação. Nós cremos sim que haverá um dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós teremos o nosso corpo glorificado. Nós seremos arrebatados juntamente com ele e teremos o corpo glorificado se nós, até lá, nós alcançarmos a segunda vinda do Senhor. A segunda vinda que nós falamos é o arrebatamento da igreja. Então nós cremos, porque pode acontecer, nós estamos esperando por isso, mas nós não sabemos quando será. E aqui no 3, milagres que escravizam. Dostoiévski escreveu que Jesus, dias antes da crucificação, não fez milagres porque não queria escravizar os homens. Isso não aconteceu somente na semana da crucificação, mas em toda a sua vida terrena, pois Jesus nunca quis conquistar discípulos pelos milagres. Irmãos, nós sabemos que Jesus, claro, ele fez muitos milagres. Dostoiévski aqui é um filósofo, se a gente pode dizer, que é um ateu, vamos dizer assim. Ele quer desqualificar acerca da religião, mas aqui nós vemos que ele está falando que não fez milagre, Jesus não fez milagres. Jesus fez milagres. As pessoas creram nos milagres de Jesus, creram nos milagres de Jesus. Quando os discípulos de João vêm e falam com Jesus, tu és o Cristo, o que Jesus fala? Os cegos vêm, os coxos andam e os leprosos são purificados, ou seja, são os sinais acerca da vinda de Jesus. Porém, nós vemos que os milagres eram uma manifestação para que o povo pudesse crer naquilo que Jesus estava, não se fundamentar, porque nós temos que se fundamentar na palavra de Deus. É a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos move, é a palavra que nos ajuda. Não ficar correndo atrás de milagres. E aqui nós vemos que ele está dizendo aqui que Jesus não fez nenhum milagre na crucificação, e não fez mesmo, né? Nós vemos que o milagre que aconteceu quando Jesus ele morre ali na cruz do Calvário, coisas naturais, se assim nós podemos dizer, aconteceram. Naturais não, sobrenaturais. Nós vemos que as pessoas viram os santos na cidade, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nós vemos muitas coisas aconteceram ali na cidade de Jerusalém no dia que Jesus morreu. Então, nós vemos que milagres aconteceram, né? E a questão é não apenas buscar ao Senhor pelo que ele pode nos dar, mas sim pelo que ele é. Nós não temos que ficar correndo atrás do Senhor, buscando ao Senhor, melhor dizendo, porque ele faz milagres, porque ele vai me dar uma vitória. Não, nós temos que buscar a Cristo Senhor por aquilo que ele é. E aqui, há igrejas modernas que fazem o milagre ser importante mesmo. O milagre ser importante em si mesmo. Passam as celebrações divulgando também pela mídia, não entendem o simbolismo do milagre como um diferencial no relacionamento com Deus. Então muitos não entendem que o milagre do Senhor é para se manifestar como uma coisa maravilhosa, porém muitos se fundamentam nessa questão, e às vezes aí também tem muito milagre falso, coisa que, né, meus irmãos, nós sabemos que não é exatamente
aquilo que nós estamos crendo. Porém, tem muitos aí, mas nós sabemos que o milagre, ele acontece, aí você vai dizer, mas por que não acontece tantos milagres hoje como acontecia na igreja primitiva? Porque se nós orássemos mais e buscássemos mais a Deus, com certeza aconteceria. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, acontecem quase nada e o pessoal já é uma guerra de audiência. Imagine se realmente, aí você vai dizer, mas tem igrejas que acontecem todos os milagres, será que acontece mesmo? Eu, particularmente, ainda fico com as minhas dúvidas, né? Porém, nós sabemos, irmãos, que Deus tem todo o poder, Ele quer fazer um milagre, Ele faz a hora que Ele quer. Sabemos de pessoas que foram curadas do câncer, sabemos que pessoas, meus irmãos, que foram realmente, receberam um milagre do Senhor. Mas isso não pode ser fundamento para a nossa fé em Cristo. Nós temos que ter fé, sim, no milagre da concepção de Maria, no milagre da ressurreição de Jesus. Essas coisas que acontecem são coisas naturais da vida e que Deus pode fazer a hora que Ele quiser. O que nós temos que realmente nos fundamentar é na sua palavra. E aqui, milagre, o simbolismo do poder de Deus. Definição: a palavra milagre, do latim miraculam, significa maravilhar-se, que é o sentimento que deve envolver quem o presencia. Quando acontece um milagre, é um benefício prático imediato, cura e livramento. Porém, o mais importante é que a invasão de Deus na natureza seja encarada, sobretudo, simbolicamente, porque o seu objetivo maior é trazer uma conexão mais relevante do que ele mesmo. O maravilhamento em Deus, por isso, a coisa mais maravilhosa em qualquer milagre é a ação em amor do Todo-Poderoso na vida de um mortal. Então, nós temos que encarar o milagre dessa forma. Uma coisa natural de um Deus Todo-Poderoso que se importa conosco e que quer fazer grandes maravilhas na nossa vida e Ele atua em nosso meio. É assim que nós temos que encarar o milagre. Encarar não, receber o milagre. Porque Deus, Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Mas nós temos que crer no milagre do Senhor desse jeito. Porque Ele faz, Ele opera, é Ele quem pode. E nós temos que crer, mas não para nos achar melhores do que os outros, não, porque se Deus achou por bem fazer isso por mim, glória a Deus, nós não somos nada. As coisas que nós recebemos é graça de Deus. Nós temos que orar, temos que buscar, temos que fazer a nossa parte para que as coisas do Senhor venham se manifestar em nosso meio. O céu tocando a terra. O ponto de interseção entre a natureza e o milagre é a causa primária de ambos. Deus, o Senhor, criou as leis fixas, regulares da vida material e por isso sem prévia licença. Pode invadi-la a qualquer momento sem alterá-las. Então Deus, ele pode invadir a qualquer momento as leis da natureza, as leis físicas do homem, sem alterar aquilo que ele mesmo criou. Então ele tem o poder para vir, como nós já falamos anteriormente, na natureza, e fazer um milagre sem alterar as leis da natureza, as leis que ele mesmo criou. Ele tem, meus irmãos, poder para entrar na natureza do homem e alterar as leis do homem, as leis que ele mesmo criou sem alterá-las. Então o homem, ele recebe o milagre do Senhor, mas ele continua sujeito às leis físicas deste mundo. Então ele entra, ele faz o milagre, porém nós estamos sujeitos às leis físicas, às leis da natureza, mesmo que Deus faça um grande milagre. O milagre nosso de cada dia. A vida de cada cristão é permeada por pequenos milagres diariamente, livramentos, provisões, curas, etc. Afinal, o justo viverá da fé. Via de regra, os milagres acontecem inesperadamente, inovadoramente e de maneira perfeita. Eles surgem subitamente e sempre representam uma novidade em relação aos anteriores. Jesus nunca repetiu um milagre em sua forma. Irmãos, é interessante que nós às vezes acreditamos que só acreditamos nos milagres grandes. De repente o surdo ouvir, o cego ver, o coxo andar, outros milagres. Ou aqueles, de repente, o carro era para ter ficado assim, mas Deus deu o livramento. Mas tem muitos milagres que acontecem na nossa vida que nós não vemos. Nós estamos sujeitos às leis desta vida e Deus nos dá tantos livramentos, tantos milagres que Ele faz na nossa vida que nós, muitas das vezes, não percebemos. Então nós temos que crer e saber que todos os dias nós temos tido livramentos de Deus através da sua poderosa vontade, da sua maravilhosa
graça e também do seu poder que é sobrenatural. Ele vem, livra a nossa vida todo dia, faz grandes milagres na nossa vida e não altera o curso deste mundo. E a nossa conclusão: o milagre cria certas revelações que só acontecem através dele, daí a sua essencialidade na vida cristã. Observe-se o caso da transfiguração. Não há palavra que produza os efeitos de um fato miraculoso daquela estirpe, tanto para os que viram como para os outros que têm conhecimento dele, pois ele abre a possibilidade de se pensar em outra realidade existencial. Eles funcionam como uma ponte. Então o milagre, ele cria revelações para nós. O milagre, ele nos traz, não vamos dizer que nós precisamos de os milagres para termos certeza, mas é que como nós somos seres humanos e sujeitos e falhos e com tantas situações, o milagre, ele vem para nos ajudar a conhecer mais, a nos firmar mais, a estarmos mais na presença de Deus. Mas todos nós, meus irmãos, nós já somos um milagre do Senhor. Nós estamos em pé. As leis dessa vida, ela vem para todos. Só pelo fato de nós podemos estar na casa do Senhor, já é um grande milagre que Ele tem feito em nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Divulguem esses vídeos, vai ser bênção para nós. E também nós, meus irmãos, que os irmãos continuem orando por nós e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Deus abençoe.